Então, chegando agora na parte 2 dessa nossa aula 2, né, sobre a questão do meio ambiente, vamos falar um pouco sobre os biomas do nosso país, certo? Primeiramente, a gente precisa entender o que é um bioma. Quando a gente está falando de bioma, a gente está falando do quê? Aí a gente tem a seguinte definição. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, a fauna e a flora, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional. Ou seja, determinadas vegetações, plantas, né, que podem ser agrupadas ali por um grau de semelhança em determinada região. Aí a gente consegue conferir, né, uma característica ali homogênea, mais ou menos homogênea, né, para esse tipo de vegetação. Né? Então, a gente percebe essa regularidade. Né? Feito isso, também é necessário que as condições de geologia e clima sejam semelhantes, né? E que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna que seja própria daquela região, daquele território, certo? Então, essa é uma definição inicial do que seja um bioma, ok? Bom, a gente também pode definir o bioma da seguinte maneira, né? É sempre bom a gente trabalhar com perspectivas variadas. A gente pode entender os biomas como agrupamentos de tipos de vegetação vizinhos que apresentam condições geográficas e climáticas semelhantes. Né? Então, a gente já percebe certa semelhança com a definição anterior. Né? Em determinado território, tem que apresentar condições climáticas, de vegetação, de fauna semelhantes, ok? Em outras palavras, são reuniões de ecossistemas agrupados de acordo com aspectos de vegetação, relevo e clima. A classificação dessas grandes formações vegetais em biomas começou a surgir após a percepção de que várias regiões do planeta possuem diversidades biológicas, os ecossistemas, né? São sistemas ali que vão tratar dos animais que eles vivem, das relações que eles estabelecem entre eles, das plantas, da vegetação em determinado território, né? Que são similares mesmo quando estavam em continentes diferentes, ok? O ecossistema ele normalmente é mais localizado, já o bioma ele pode ser muito extenso, variado, em continentes diferentes. Daí surge esse conceito também, certo? No Brasil, a gente tem 6 biomas. Há quem fale que a gente tem 7, contando a costa marinha, né? Mas tradicionalmente a gente encontra a definição de 6 biomas. Quais são eles? O bioma amazônico, né? A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa ou Campos do Sul e o Pantanal, ok? Cada um desses biomas eles têm diferentes tipos de vegetação e de fauna, certo? Bom, a floresta amazônica é considerada a maior diversidade de reserva biológica do planeta, que está localizada no Brasil. E aqui a gente pode fazer um link lá com aquilo que o Fábio Feldman apresentou, falando da riqueza, né, da natureza no Brasil e como isso coloca, né, o nosso país em uma posição de vanguarda, de destaque nas discussões ambientais. Está tudo conectado também, ok? Bom, né, ali na floresta amazônica, né, o que tudo indica, abriga ao menos metade de todas as espécies vivas do planeta. Na Amazônia, metade de todas as espécies vivas. Ou seja, é possível a gente perceber como aquele espaço é especial, é diferente, é rico, né, em diversidade, em biodiversidade. Metade das espécies vivas no planeta estão ali. Né? Isso é bastante mesmo eloquente da importância do que é a Amazônia, né, enquanto bioma, ok? Já o Cerrado, ele é considerado a savana com a maior biodiversidade do mundo. Então, a gente tem a savana
no continente africano também, mas aquela que tem maior biodiversidade é a savana brasileira, né? A região do bioma do Cerrado. Então percebam também como a gente realmente é um país diferente nesse sentido, certo? A Mata Atlântica, por sua vez, ela possui os recursos hídricos que vão abastecer 70% da população nacional, que é bastante coisa para um bioma só, né? 70% dos recursos hídricos é bastante significativo. Aqui um mapa com a divisão regional dos biomas, né? A Amazônia dominando praticamente o norte inteiro do país, o Pampa mais ao sul, a Mata Atlântica é um bioma mais costeiro, né? Que vai lá desde o Rio Grande do Sul até a Bahia, mais para cima. Um Pantanal mais localizado ali no centro-oeste, o Cerrado, centro-oeste e no nordeste também, essa divisão dos biomas. Aqui um dado sobre o remanescente da vegetação nativa, né, 82% da Amazônia ainda é uma vegetação preservada, na Caatinga 53%, no Cerrado 50%, no Pantanal 82%, na Mata Atlântica destoa apenas 12%, por quê? Por ser em uma região costeira, né, como a gente viu, desde o tempo da colonização, ela foi muito mais ocupada, né? Ela tem muito mais núcleos urbanos, cidades. Isso fez com que, né, a vegetação nativa ali remanescesse apenas uma pequena porcentagem, né? Ela foi muito menos preservada, porque ela foi muito mais povoada, ok? Já o Pampa ali também na casa dos 50%, certo? Bom, trazendo alguns dados ali sobre os biomas. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, né, aproximadamente ali 4 milhões de quilômetros quadrados, né, 2.500 espécies de árvores, 30 mil espécies de plantas, né, dá 100 mil da América do Sul. Então, ali praticamente um terço está só na Amazônia, também é bastante significativo, né? Também nesse bioma a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, que ela vai cobrir cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, ok? Vai desaguar no Oceano Atlântico, e aí aqui percebam a dimensão disso, né? 175 milhões de litros de água a cada segundo, né? É uma bacia bastante grande, ok? Os recursos naturais da Amazônia, como a madeira, a borracha, né, os minérios, são bastante significativos, né? Muitos deles explorados de forma irresponsável, né, que não vão contribuir para um desenvolvimento sustentável, certo? Ela também abriga, né, uma diversidade cultural muito grande, né, vários povos indígenas bem diferentes entre si, as populações ribeirinhas também, né, com conhecimentos ali bastante específicos, ok? Então também tem esse aspecto. Porém, fiz questão de ressaltar, né, toda essa grandeza não esconde a fragilidade do ecossistema local. A floresta ela vive a partir de seu próprio material orgânico e o seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências. Os danos causados pela ação antrópica, a gente viu, né? Esse antropo se refere ao homem, são muitas vezes irreversíveis, né? E aí vale ressaltar: a Amazônia, afinal, é um conjunto de seres vivos que vivem em constante troca e relação, né? O equilíbrio do sistema ele é fundamental para a sua continuidade. Então, se a gente está desmatando determinada parte da Amazônia, isso vai impactar em outra parte dela. Por exemplo, né? A fauna daquela região ela vai ter que migrar, pode ser que superpopule uma outra região da Amazônia, que vai fazer com que determinado inseto deixe de existir, ou que exista em uma superpopulação e desequilibre ali as árvores específicas daquela região.
Ou seja, está tudo conectado. Então, embora seja um bioma gigantesco, imponente, extremamente rico, é um bioma ao mesmo tempo vulnerável, né? Assim como todos os outros. Daí a importância da preservação, né? Da conservação, ok? Aqui um dado, né? Um infográfico sobre a diversidade da flora, da fauna amazônica, né? Para vocês darem uma olhada com calma. Bom, finalizando, né? A gente também tem a riqueza natural da Amazônia, que vai se contrapor dramaticamente aos baixos índices socioeconômicos da região. Né? É uma região com baixa densidade demográfica, isso também vai explicar, né, a sua preservação, né? E com uma crescente urbanização, muitas vezes descontrolada, da forma não mais adequada possível, né? Com planejamento e coisas do tipo, ok? Bom, dessa forma também, né, o uso desses recursos naturais é estratégico para um bom desenvolvimento da região, certo? Bom, documentário A Lei da Água vai refletir sobre o novo Código Florestal. Tinha citado ele lá no começo da parte 1 dessa aula. Sugiro que vocês assistam também, é bastante interessante. Ok? Bom, fazendo um resumo do bioma amazônico, a gente pode dizer o seguinte, né? Ele ocupa cerca de 50% do território brasileiro, né? 49% ali. Possui a maior floresta tropical do mundo, né? Que vale a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, né? Que vai abrigar a maior quantidade de espécies de fauna e de flora, ok? Vai conter 20% da disponibilidade mundial de água, né? Em grandes reservas minerais, ok? E o seu equilíbrio é bastante sensível, né, à interferência antrópica, à interferência humana, ok? Pessoal, agora falando da Mata Atlântica, como a gente viu, é um bioma bastante litorâneo, né, na região costeira, vai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, passando também ali pelo Mato Grosso do Sul e por Goiás, né, como o mapa indica. Bom, ele ocupa praticamente 13% do território brasileiro, né? Tem nele, né, diferente da Amazônia, uma densidade populacional muito grande, aproximadamente 50% da população brasileira, né? E é o bioma também mais ameaçado do Brasil, ok? Justamente por essas condições, né? Por estar em constante contato ali com os núcleos urbanos, ok? Originalmente ele ocupava mais de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, né? Hoje em dia essa essa extensão é bastante reduzida, né? A gente viu os dados ali de 12 até 29% da sua extensão original, ok? Na Mata Atlântica existem cerca de 20 mil espécies vegetais, também bastante significativo, né? Incluindo diversas espécies endêmicas. O que isso significa? Espécies endêmicas são espécies que só existem naquela região, ok? E que estão ameaçadas de extinção, né? Então isso é bastante preocupante também, ok? Bom, para a gente ter uma ideia, né, comparativa, a riqueza da Mata Atlântica é maior do que a de alguns continentes, né, que vai contar com ali 17 mil espécies vegetais, a América do Norte e a Europa com 12 mil. Só na Mata Atlântica, como a gente viu, são 20 mil espécies vegetais, ok? Em relação à fauna, né, ela vai obrigar aproximadamente 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes. Então, além de ter, né, uma flora bastante significativa, também tem uma fauna bastante diversificada, ok? Aí mais um infográfico para vocês acompanharem, né, olharem com calma a questão da flora e da fauna. Bom, aqui também um infográfico para vocês acompanharem com calma, que vai discutir a importância econômica,
as UCs, que são as unidades de conservação, né? A cobertura original, o hotspot de biodiversidade, o seu papel enquanto bioma explorado para a vida humana, né? Principalmente a questão dos recursos hídricos, vocês acompanharem com calma. Bom, eu coloquei essa foto porque eu acho que ela ilustra bem, né, para vocês entenderem um pouco como que de fato é o bioma da Mata Atlântica, né? No lado mais direito da foto ali, o oceano, né? É uma região, um bioma costeiro, né? Mais ao centro ali, prédios, uma cidade, um bioma que está também ligado com as cidades. Mais à esquerda, né? Uma mata densa, né? Em morros, que vai garantir a fertilidade e a proteção desse solo, que vai gerar pode gerar madeira, né? Produção de remédios, enfim, tudo isso, né? A Mata Atlântica era bastante resumida por essa imagem. Bom, só chegando no nosso terceiro bioma, o Cerrado, né? O Cerrado ele ocupa aproximadamente 1/4 de todo o território brasileiro, né? 24% do nosso país, certo? Ele é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade, ok? Até 1950, portanto, até 70 anos atrás, os cerrados eles se mantiveram praticamente inalterados, né? Ele não apresenta tanto um interesse econômico, né? Ali, tal como na Amazônia, na Mata Atlântica. Então, ele se manteve por muito tempo inalterado, além da dificuldade de de povoação naquele território, né? A povoação do centro-oeste do Brasil é algo muito mais recente do que é no território, por exemplo. Isso garantiu também uma maior preservação e conservação desse bioma, ok? Bom, a partir da década de 60, né, mudanças políticas, como a construção de Brasília, uma nova rede ferroviária que ligava, ferroviária e rodoviária, que ligava o centro-oeste ao restante do país, permitiu que as atividades econômicas fossem cada vez mais intensificadas naquele bioma, principalmente a pecuária e a agricultura intensiva. Aí sim começaram as perdas significativas do cerrado, ok? Ele é o segundo maior bioma da América do Sul, né, ocupa uma área aí de 2 milhões de quilômetros quadrados, permeia, né, vários estados do nosso país, ok? E nele também encontram-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas do continente americano, né, aqui da América do Sul. Amazônia Tocantins, São Francisco e a bacia do Prata, ok? Então aí um ponto importante do Cerrado. Novamente um infográfico com a fauna e a flora, para vocês darem uma olhada. Pensando agora a questão da diversidade biológica do Cerrado, né? Como eu falei, ele é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abriga aproximadamente 12 mil espécies de plantas nativas já catalogadas, tirando as que não foram catalogadas, e isso serve para todos os biomas, né? Então, às vezes, na Amazônia ainda vai se descobrir mais uma riqueza da biodiversidade, né? Coisa do tipo, ok? Vai reunir ali cerca de 199 espécies de mamíferos, 1.200 espécies diferentes de peixes, 180 de répteis, enfim, é um bioma bastante rico, ok? Bom, coloquei esse infográfico também para vocês poderem estudarem, olharem com calma, né, se apropriarem do cerrado. E aqui mais algumas informações importantes, certo? Somente entre 1985 e 2021, né, no intervalo de 36 anos, o Cerrado ele perdeu uma área maior que o estado do Piauí em vegetação nativa. Mais ou menos 26 milhões de hectares desmatados, né, o que é bastante significativo. Uma perda líquida de 20,9%, né, dessa vegetação original. Ok? Bom,
Isso acontece em paralelo, né, com a expansão da área de agricultura no bioma, que aumentou 6,2 vezes nesses mesmos 36 anos, ok? Então, no geral, as áreas ocupadas pela agropecuária somam 45,4% do cerrado, né? Sendo que dentro disso o principal uso é das pastagens, com a agricultura na sequência. No total, o cerrado tem 53,1% de vegetação nativa, certo? E, pessoal, o cerrado ele é principalmente ameaçado pela pecuária e pela agricultura, ok? A Amazônia, principalmente pelo garimpo, pela extração, pelo extrativismo, né, pelas várias atividades de extrativismo. A Mata Atlântica pela sua proximidade com os centros urbanos e o Cerrado pela agricultura e pela agricultura intensa, né, e pela pecuária, ok? Bom, apesar de toda essa importância, né, do Cerrado ser a savana mais rica de todo o mundo, né, é o bioma que tem a menor porcentagem de áreas sob proteção integral, né? Isso favorece a sua degradação, ok? Então é um bioma também que precisa ser mais protegido, certo? Além desses aspectos ambientais que a gente discutiu, o cerrado ele vai ter uma grande importância social, né? Muitas populações vão sobreviver de seus recursos. A gente tem várias etnias indígenas, quilombolas, geraizeiros, ribeirinhos, babassueiras, todos esses grupos que vão, né, extrair a sua subsistência, o seu modo de vida daqueles recursos naturais que o cerrado oferece, ok? Bom, agora o nosso quarto bioma, a caatinga, né? Que vem do tupi e se chama, o nome caatinga, né? Chama-se terra branca, ok? A caatinga já está muito mais ligada com a questão do semiárido, é um bioma um pouco mais seco, ok? Bom, a caatinga ela vai ocupar uma área aproximadamente de 10% do território nacional, né? E embora esteja localizado nessa área de clima semiárido, como eu falei, né, numa região com mais secura, ela apresenta uma relativa riqueza biológica e espécies endêmicas, né, que só acontecem nesse bioma, ok? Bom, além disso também o caatinga, né, ela está bastante ameaçada por questões de pastagem e agricultura. Pessoal, essa aí é uma foto característica do que é a caatinga, ok? A sua extensão ela está aproximadamente ali ocupando 845 mil quilômetros quadrados, né, o que dá mais ou menos 11, 12, 10% do território nacional, ok? Abrange também estados diferentes, principalmente na região nordeste do país, ok? Tem uma biodiversidade muito mais reduzida em relação aos outros biomas, mas ainda assim é uma biodiversidade grande, né? Grande e muitas delas endêmicas desse bioma, né? Que só existem nele. Bom, pensando na vegetação da caatinga, a gente tem vários tipos de, de estratos, né? De grupos de vegetação. Um arbóreo, que é um pouco mais alto, de 8 a 12 metros. O arbustivo, que são os arbustos, de 2 a 5. E o herbáceo, que são as plantas menores, abaixo de 2 metros, ok? Muitas dessas plantas utilizadas, né, para ingredientes, para remédios, para culinária e para outras finalidades também, ok? Bom, na Caatinga é importante a gente lembrar que existem as ilhas de umidade, que são os chamados brejos, ou brejos, né, que vão quebrar ali essa visão, essa paisagem árida e seca da Caatinga, oferecendo regiões um pouco mais ricas em vegetação, né, em fauna. Isso vai gerar ali condições mais favoráveis também de vida, né, próximas das serras, né, onde há abundância de chuvas, né, por aspectos ali
da altitude, da formação geológica, é maior, ok? Então, na Caatinga, apesar de ser um bioma bastante seco, localizado ali no semiárido, ela tem certas regiões, os brejos, né, com bastante biodiversidade, ok? Apesar da importância desse bioma, né, ele tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente ao consumo de lenha por parte da população local, né, um consumo de forma ilegal, né, que não é pensada a partir da sustentabilidade, além também da questão da agricultura e da pastagem. E aqui um comentário, né? A importância de saber onde estão as fronteiras agrícolas, ou seja, onde novas terras, né, para a pecuária, para a agricultura estão sendo feitas, né? Elas estão hoje principalmente atingindo ali o começo do bioma amazônico, né? Então a gente também na Amazônia, além da questão do extrativismo, tem essa preocupação com a fronteira agrícola, mas principalmente na Caatinga e no Cerrado, né? Que é justamente a destruição do bioma original, né? Da sua vegetação própria, das suas espécies endêmicas, para a expansão de fazendas, de uma agricultura extensiva e intensiva, da pecuária, ok? Então, isso tudo afeta os variados biomas do nosso país, ok? Né? Pensando o uso racional deles, controlar esse tipo de ação predatória, né, de uma expansão da fronteira agrícola de forma perigosa, é bastante importante, ok? Bom, chegamos ao Pampa, o bioma que está localizado, é o único bioma no Brasil que está localizado apenas a um estado, a uma unidade da federação, que é o Rio Grande do Sul, ok? Detalhe, né, até 2004, nem bioma ele era considerado, ok? Bom, o Pampa é o segundo bioma mais devastado, né? Ele tem menos de 50% de sua vegetação original, aproximadamente ali, como a gente viu, né, na casa dos 40%, e apenas 3,3% de sua área protegida por unidades de conservação. Onde estão as grandes unidades de conservação? O que são essas unidades de conservação, né, primeiramente? São áreas instituídas pelas autoridades em que a ação humana ela é ou totalmente proibida ou extremamente regulada. E aí a gente consegue garantir a conservação daquele território, né? Elas estão principalmente localizadas na Amazônia, né? Na Amazônia, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Cerrado, no Pampa, elas têm menos unidades de conservação, ok? O Pampa é um desses casos. Bom, o Pampa ele vai ocupar apenas 2% do território nacional, está restrito só lá no Rio Grande do Sul, e nem é todo o Rio Grande do Sul, é só uma parte do Rio Grande do Sul, né? O bioma ele vai continuar, né, ali na região da Argentina, do Uruguai, na região do Prata, né? Mas no Brasil ele está só no Rio Grande do Sul. Ele é caracterizado por um clima chuvoso, não tem um período seco, né? São chuvas espalhadas ao longo do ano, com temperaturas negativas no inverno, bastante frio, né? A gente vira e mexe vê aí nos telejornais a questão das geadas, né? No Rio Grande do Sul, na Serra. Então é lá que acontece, nesse bioma, no Pampa, né? Pensando a ocupação desse bioma, né? Ele é usado principalmente para pecuária, né? Para atividades agrícolas também, como o cultivo de arroz, que é uma cultura que vai exigir um clima mais úmido, mais ameno, né? Então, no Pampa, até por sua configuração, né, por ter uma cobertura vegetal mais baixa, é bastante usado para a agricultura, né, já que tem essas pastagens quase que naturais, e também para culturas como o arroz e cereais, ok? Bom, mais dados aí, né, para vocês aprofundarem os estudos. Ali um infográfico com a fauna e a flora. Não é um bioma, até também pelo seu tamanho bastante reduzido, né? Um bioma lá muito rico em biodiversidade, né? Mas ainda assim exibe números importantes, ok?
No Pampa também a gente tem uma cultura bastante forte da questão do gaúcho, que está diretamente ligada, né, com os campos abertos, né? Eu acho que é uma das regiões do Brasil em que o bioma ele está mais diretamente associado com a cultura local, né? A palavra pampa é muito difundida no Rio Grande do Sul, né? Está diretamente ligada com as músicas, com as lendas, as histórias, né? Então essa importância cultural também é bastante significativa, ok? No Cerrado e na Caatinga a gente também tem isso, mas o Pampa é bastante forte, né? Na Amazônia também. Bom, aí como eu falei, né, se destaca pela pecuária extensiva desde a colonização, na produção do charque no século XIX, século XVIII, século XVII, o charque era bastante utilizado, né, a produção ali de agropecuária, inclusive para abastecer, né, o restante do país. A questão da figura do gaúcho, que vai perpassar toda o bioma, não só no Brasil, no Rio Grande do Sul, como também no Uruguai e na Argentina, né, compartilhando uma cultura transnacional ali, ok? E aí, pensando no uso racional do Pampa, né, tem sido bastante desenvolvido um uso, né, desse bioma ali, do seu território, de maneira sustentável, né, um manejo que vai garantir a preservação desse bioma e o desenvolvimento das atividades econômicas, né? Então, isso também é um ponto bastante forte quando a gente fala do Pampa, ok? Então, pessoal, nosso último bioma é o Pantanal, também bastante pequeno, ali na casa dos 2% do território nacional, ok? Ainda que seja pequena, né, ele é reconhecido como a maior planície de inundação, né? Acho que talvez muitos de vocês já tenham visto aquelas imagens das cheias dos rios, que é capaz de cobrir até as florestas, né? O Pantanal é uma planície, né, inundada, né, nos períodos de cheia. Nos Estados Unidos a gente também tem, na região da Flórida, ali, mas o Pantanal é a maior do planeta Terra, ok? E isso vai diferenciar ele, né, basicamente, dos outros biomas, ok? O Pantanal é um dos biomas mais bem preservados, né, embora esteja sendo ameaçado pela expansão da fronteira agrícola, pela criação de gado, né? Isso acaba afetando a preservação do bioma, né? Mas também é um bioma explorado de forma sustentável por meio do turismo, né? É ali um turismo sustentável. Ele tem ali aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados, uma área bastante reduzida, né? E se destaca justamente por essa questão das planícies inundadiças, né? Que recebem muita chuva e muita água, ok? O Pantanal, por seu tamanho reduzido, né? Não tem uma biodiversidade também muito significativa, muito grande, aproximadamente ali 260 peixes, 460 aves, 85 répteis, 132 mamíferos, 35 anfíbios. Percebam também que é uma fauna muito mais ligada, né, com o ambiente aquático, né? O ambiente dos rios, répteis, anfíbios, peixes se destacam nesse bioma, ok? Nele é muito visível, né, a abundância da vida animal naquele território, né? A gente tem aves na copa de uma árvore, aí a gente vai ali no tronco, diferentes tipos de insetos. Na parte de baixo da árvore ali, a gente pode ter um anfíbio, a alguns metros, no rio, vários jacarés, por exemplo. Então, é um bioma bastante rico na questão da visibilidade, né, dessa presença animal. É muito fácil de se ver a fauna nesse, nesse bioma, ok? O que vai facilitar muito também a questão do turismo, né? Tem tudo a ver uma questão com a outra, ok? Pessoal, deixei aqui alguns links importantes para quem quiser aprofundar os estudos em biomas.
né? O bioma é uma questão muito mais de conhecimento, um pouco mais de conhecer mesmo, saber quais que são suas características, onde que estão localizados, pelo que são ameaçados, né? Para compor todo esse conhecimento maior do meio ambiente. Então, deixei aí alguns links importantes para quem quiser explorar essa área, certo? Pessoal, agora a gente vai entrar na parte 3 da nossa aula, falando de matriz energética, ok?